Vamos estudar a Bíblia então. Está aqui, eu estou procurando meu celular e o celular está aqui. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Hoje eu vou precisar da sua ajuda, só no início. Sua participação. Quem tem o celular aqui? Levanta o braço. Quem está fazendo uso do celular agora? Levanta o braço. Grande. Uma outra pergunta que eu fiz aqui. Quem usou o celular essa manhã? Quem postou alguma coisa no celular essa manhã? Eu estava aqui sentado, meus filhos têm o Instagram. Aí um já fez aqui, primeiro history. Meu primeiro history apareceu aqui para mim. Quem enviou algo pelo WhatsApp já essa manhã para alguém? Interessante. Bom, o celular de fato virou um membro do nosso corpo. Eu queria ler Filipenses capítulo 2. Eu estava lá em casa sexta-feira com os universitários e aí chegaram dois deles, me cumprimentaram, me deram boa noite, nem sentaram no sofá, depois de me cumprimentarem e darem boa noite, falaram: qual é a senha do Wi-Fi? Filipenses capítulo 2, versículo 5, a Bíblia fala aqui, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Eu fiquei pensando essa semana, na verdade, algumas semanas atrás, a Bíblia fala que, por meio do apóstolo Paulo, que Jesus veio ao mundo, que ele abriu mão de ser como Deus quando veio, que ele viveu como um ser humano e que ele viveu uma vida comum de um ser humano quando ele aqui esteve há 2000 anos atrás. E aí eu conjecturei, divaguei, viajei. Se Jesus viesse hoje, se o que aconteceu há 2000 anos atrás acontecesse hoje, no nosso mundo de hoje, como seria? Como Jesus viveria? Se ele viesse hoje e vivesse essa vida comum que a Bíblia fala, e essa vida comum que eu e você vivemos, será que ele teria um celular? Porque se ele viveu a vida de um ser humano e viveu uma vida comum, eu me permiti conjecturar isso, devagar, né? Se ele viesse hoje, ele teria um smartphone. E se ele, eu concluí que muito provavelmente, na minha divagação, e eu confirmei isso com minha filha, com Vitória, que estavam lá em casa nessas minhas divagações, e confirmei ontem com mamãe também. Eu fui nas duas gerações e as três acharam que sim, que ele provavelmente teria um celular. E aí eu fui perguntando, será que o que ele iria postar? Quais fotos ele iria subir? Aí acho que Vitória falou: tio, ele ia
postar a foto dos milagres. Mas ele não iria mostrar o rosto dele. Ele não ia botar o rosto dele na página dele. Será que ele... Qual seria o seu feed? É isso? Seu feed. Qual seria o seu status? Sua history? Quais grupos ele Teria no Zap? Como ele ficaria com aqueles vídeos de 5 minutos que alguns compartilham? O que ele tuitaria? Fiquei divagando nessas coisas. E trago essas divagações minhas para vocês hoje de manhã. Mas eu depois dessas divagações eu pensei, puxa, mas eu acho que os evangelhos, nessa minha divagação, nessa minha viagem, os evangelhos talvez possam me ajudar a desenhar esse cenário. Se Jesus viesse hoje, se ele tivesse um smartphone, se ele comprasse um smartphone e se ele usasse hoje o smartphone da mesma maneira que ele usou as ferramentas do pai dele lá, né, de José, na carpintaria de José, ele provavelmente ele usou as ferramentas de José. Os evangelhos, eu acho que eles me dão uma pista do que ele iria publicar, do que ele iria dividir, do que ele iria subir, qual seria o status, qual seria a history, qual seria os feeds, a timeline dele. E eu fui aos evangelhos e eu vi que, apesar dele não ter celular, ele tinha seguidores. Ele tinha seguidores, apesar dele não ter celular. E os evangelhos me deram uma pista, como eu falei, de como foi a vida de Jesus, como foi o cotidiano dele, como foi as coisas que ele fazia, como ele viveu enquanto ele estava aqui nesse mundo. Algumas práticas, como era o estilo de vida de Jesus. E eu descobri 3 aspectos. Número 1, a oração. Número 2, o uso das Escrituras. Número 3, o compartilhar da sua fé e do amor de Deus. Nós carecemos no mundo e na igreja de referências. De referências com autoridade. Jesus é uma referência de como nós devemos viver a nossa vida. A prática da oração, sem dúvida alguma. Lucas capítulo 3. Não era à toa que Jesus costumava permitir que os irmãos vissem ele orando. E por mais, eu fiz alguns registros aqui, por mais de 20 vezes, os evangelhos chamam a atenção para a prática da oração por parte de Jesus. Durante eventos decisivos da vida dele, como a gente vai ler aqui em Lucas 3, versículo 23, Jesus orava. Lucas 3, versículo 23, quando ele está sendo batizado, fala aqui, versículo 21, né? Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Numa decisão tão importante na vida, que é o batismo,
Jesus orou a Deus. Em Lucas capítulo 22, num outro momento tão difícil da vida dele, quando ele estava indo para a cruz, no versículo 32, a Bíblia vai falar aqui, versículo 29 de Lucas 22. Bom, eu anotei uma coisa e estou falando outra. Lucas, isso, versículo 39, perdão, de Lucas 22. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então o anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Nos momentos mais decisivos da jornada dele nesse mundo, Jesus orou. A oração de Jesus estava no ministério dele, nos momentos onde ele intercedia pelos apóstolos, pelos irmãos. Em Lucas 22, aí mesmo, no versículo 32, versículo 31, Jesus avisa Pedro. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Jesus está aqui, principalmente para nós que somos pastores na igreja, nos dando uma lição, porque ele está aqui diante de uma revelação de que o melhor amigo dele ia abandoná-lo, ia traí-lo, ia dar as costas para ele. E ao invés dele ficar desapontado com isso, ao invés dele ficar crítico com isso, ao invés dele ficar desanimado com isso, ele ora a Deus para que Deus dê forças a Simão, para que ele tenha fé, para que ele volte. Aqui Jesus, para mim, está demonstrando a compaixão dele e a maneira como ele se relacionava com os irmãos, mas deixando claro que a oração fazia parte essencial do trabalho dele com os discípulos. A oração aparecia antes dos milagres, em Marcos capítulo 1. Estou navegando pelos evangelhos para nos dar a certeza de que essa impressão era compartilhada por todos os evangelistas, que escreveram os evangelhos em momentos diferentes, para pessoas diferentes. Mas Marcos capítulo 1, versículo 35, a Bíblia fala que de manhã bem cedo, antes, Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças, versículo 34, e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Durante a operação dos milagres, das curas
Jesus orava. Em João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, João 11, versículo 41, há uma outra prova aqui, agora pelo evangelista João, da importância da oração na vida de Jesus. João 11, 41, quando Lázaro vai ser ressuscitado, ele fala: então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Jesus aqui, mais uma vez, nos confirma o quanto a oração fazia parte ativamente do cotidiano dele, da vida dele. A oração estava nos lábios de Jesus, até por aqueles que o haviam crucificado. Em Lucas capítulo 23, no versículo 34, Lucas 23, 34, o evangelista Lucas fala aqui, ele já está crucificado. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Na cruz, na agonia, na dor, no sofrimento da morte, Jesus orava a Deus, pedindo a Deus pelas pessoas. E curiosamente, por aqueles que o estavam matando. A oração fazia parte da intercessão de Jesus pela vida daqueles que estão longe, pela vida dos pecadores. Estava nos lábios dele. Jesus enfatizou a importância da vida de oração nas conversas com os discípulos. Como ele, nós devemos orar antes de momentos decisivos na nossa vida. Como ele, nós devemos interceder a Deus pelas vidas e situações vivenciadas por outras pessoas, para ver o poder de Deus agindo. Nós devemos orar. Sabe, se você, voltando para a minha divagação, se você seguisse Jesus no Twitter, você ia ver Jesus fazendo muita coisa, comendo, bebendo, em festas de casamento, com a família. Mas uma coisa que você iria ver lá no feed, no status, nas publicações, seria sempre a oração. A oração. A oração era parte essencial na vida de Jesus. A outra coisa, um outro aspecto, as Escrituras. O uso das Escrituras. Ficou tão claro na vida dos discípulos a importância e a utilidade das Escrituras para Jesus. Jesus nunca confundiu a credibilidade das Escrituras, nunca duvidou da veracidade das Escrituras e de que as Escrituras eram inspiradas pelo Espírito Santo. Em Mateus capítulo 22, há um registro disso aqui, no versículo 43, quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo,
chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e naquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Jesus tinha certeza de que as Escrituras eram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Para Jesus, as Escrituras eram a palavra de Deus viva. E num sentido, ele era a própria palavra dele que ele interpretava e aprofundava. Eu achei uma passagem muito interessante, eu acho que é essa aqui, em Mateus capítulo 5, deixa eu ver se foi essa, no versículo 17, Jesus está falando aqui: não pensem que eu vim para acabar com a lei ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Então Jesus está falando aqui que ele veio para dar um sentido completo. A palavra de Deus, a Bíblia dos dias dele, que era o Antigo Testamento. Jesus deu sentido às Escrituras. Jesus sabia que ele era o cumprimento das Escrituras. Vamos em Mateus aí, em Lucas 4. Eu pessoalmente não sou muito fã de ler muitas passagens, irmãos, num sermão, mas às vezes é necessário para criar um convencimento. Em Lucas 4, versículo 16, Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me ensinou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus, sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Uau! Que coisa louca é essa? Imagina presenciar isso aqui. Jesus tinha certeza de que ele era o cumprimento das Escrituras Sagradas. As Escrituras eram um alimento que nutria a alma dele. As Escrituras eram o que fortalecia ele nas tentações. Mateus 4 fala isso, Mateus 12 fala isso. As Escrituras eram o manual dele para ensinar as pessoas a verdade de Deus. Lucas 24 fala isso, quando ele está lá no caminho de Emaús com os irmãos. Ele começa a ler, falar das Escrituras para eles, do Messias, e eles não entendem nada.
Eles até questionam, você não estava lá? E aí no final dessa narrativa, os olhos deles se abrem, o coração deles se abre. Jesus, ali em Lucas 24, irmãos, estava estudando a Bíblia com eles. As Escrituras. Ao todo, alguns registros aqui. Existem pelo menos 66 referências ao Antigo Testamento nos diálogos de Jesus com os discípulos. Mais de 90 alusões ao Antigo Testamento nas conversas que Jesus teve com as pessoas na sua vida, no seu dia a dia. Se forem contadas as repetições em narrativas paralelas sobre os mesmos eventos, há cerca de 160 referências nos 4 evangelhos, nas quais Jesus fez alusões ao Antigo Testamento, à Bíblia nos tempos de Jesus. A palavra de Cristo estava totalmente impregnada com o ensino dos patriarcas, dos reis e dos profetas. Todo o pensamento de Jesus foi moldado pelas Escrituras, inspirado pelas Escrituras. E tudo isso serviu para mostrar aos seguidores dele do quanto eles deveriam conhecer e usar as Escrituras em suas próprias vidas. Além disso, a capacidade que Jesus tinha de lembrar das Escrituras, de falar as Escrituras, deve ter provocado nos discípulos, como provocou em mim quando eu fiz essa mensagem, o desafio de decorar as Escrituras. Decorar as Escrituras. Em todas essas coisas ficava bastante claro que as palavras escritas na Bíblia e as palavras proferidas por Cristo estavam totalmente em consonância. Elas se completavam. Então, meus irmãos, voltando para a minha divagação, para a minha viagem, se Jesus voltasse hoje, se ele comprasse o smartphone, e ele fosse como a grande maioria de nós aqui, um twitteiro, um WhatsApp, um Facebook, você fosse lá na timeline dele, nas publicações dele, nas stories dele, teriam as Escrituras. A leitura das Escrituras, o uso das Escrituras, a menção às Escrituras. Esse seria o estilo dele. Lá na minha repartição tem de tudo. Tem de tudo. E tem lá a colega que o assunto dela são as tretas. Eu descobri o que significava isso por causa dela. Tretas. Olha, hoje eu tenho tem uma treta acontecendo aqui. Então ela sabe da vida de todas as pessoas, todas as personalidades, tudo que dá. Como é que quando o Twitter fica cheio de coisa? Não, quando tem muita mensagem de uma pessoa. Trend. Tem uma treta com fulano, tem uma treta com... E tem outra treta com... E aí quando ela fala que tem treta, todo mundo levanta. Qual é essa treta aí? E todo mundo quer saber. Esse é o estilo. A outra coisa que tem lá na repartição é comida. Cada dia vamos num restaurante diferente. Vamos no chinês bizarro. Vamos no chinês secreto. Vamos no chinês... Aí eu vou anotando, eu fico brincando, eu tenho um glossário de expressões deles lá. E eu vou anotando o significado, porque eu não entendo nada, eu nunca ouvi falar disso. Eu vou anotando. E toma dinheiro, porque o chinês bizarro é 40. O chinês
do subterrânea, pá, Barcarena, e vai no indiano, e vai lá, tem um restaurante belga ali, lá na Senhor dos Passos, e agora vamos num austríaco, e eles vão, e eu vou conhecendo os restaurantes, e depois quando vem o cartão, a mulher, pô, mas o que está acontecendo? Vamos fazer uma marmita? Vamos começar a levar uma marmita, porque não está dando certo isso aqui. Mas é o estilo. Agora uma outra colega lá fez um pacote, vai para, agora deve estar em Barcelona, vai para Madrid, Barcelona, Turquia, aí volta para Lisboa, Madrid, e tá aí, é o estilo, e vai, eu aqui, pô, Deus, deixa eu ir pelo menos ali para Argentina. Meu filho falou ontem no carro comigo, pai, falei com a mamãe, ela disse que para ir para Buenos Aires é o mesmo preço para ir lá para Miguel Pereira. Vamos para Buenos Aires. Estava falando com um irmão nosso da fé, essa semana, e ele fez uma viagem com a família, foi para Nova York, aí mandou as fotos de bicicleta no Central Park e tal, e pai, caramba, Deus, que um dia o Senhor permita que eu faça isso aí com minha família. Então é o estilo, nada de errado, né, comigo. Mas se você seguisse Jesus, esse seria o estilo dele. A oração e as escrituras. E por fim, ganhar almas. Ganhar almas. Tudo o que Jesus falou, transmitiu aos discípulos, talvez o mais importante, foi o ensino aos seguidores de ganhar almas. Em Mateus capítulo 20, para terminar só vou ter uma conclusão final, versículo 28, conclusão final, que redundante, né? Conclusão, você pode ser o final, o seu Zé Mané. Mateus 20, versículo 28, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para salvar muita gente. Então Jesus veio para dar a vida em prol do outro. Jesus aproveitava cada oportunidade que surgia em sua volta para evangelizar as pessoas. Ele ensinou os discípulos a reconhecer a necessidade de cada ser humano, tanto rico quanto pobre. Ele ensinou os discípulos a maneira de abordar essas necessidades. Eles viram como ele atraía as pessoas para ele. Eles viram como ele ganhava a confiança dessas pessoas, inspirava fé. Eles viram como ele abriu para as pessoas o caminho da salvação. Eles viram como ele convocava as pessoas a uma decisão de largar tudo e segui-lo. Era natural, era um aprendizado natural, era um aprendizado ali do dia a dia e do cotidiano dele. Tudo que Jesus pedia, ele já tinha feito com a própria vida dele. Então, voltando à minha divagação, voltando à minha viagem, se Jesus estivesse aqui, voltasse hoje, aqui na Tijuca, ou lá na Pavuna, ou lá em Auma, ou lá em Belfor Roxo, ou lá em Laranjeiras, ou lá no Fundão, ou lá na UF. Se ele tivesse um celular, vivesse como nós aqui, uma grande maioria de nós, no Insta, no Face, no WhatsApp, muito provavelmente, na minha divagação, ele postaria as pessoas que por meio dele estavam sendo salvos.
as pessoas que ele estava ajudando espiritualmente a encontrar a Deus. Aí é a conclusão. Porque eu sigo Jesus. Porque você segue Jesus. Olha que interessante. Em Isaías, no capítulo 53, eu vou ler uma parte, depois vou continuar. É uma profecia sobre Jesus, que foi proferida talvez há 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. E ele vai falar, o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, ele não era simpático, ele não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Se fosse só isso aqui, vamos devagar de novo aqui. Se essa fosse a descrição de Jesus, ou de qualquer pessoa, no Insta, se esse fosse o perfil de qualquer pessoa no Face, ele não era bonito, ele não era simpático, ele não tinha nada que chamasse a atenção. Ele era como uma planta na terra seca. Você ia seguir essa pessoa? Você ia lá e... Só que a profecia não acaba aí. Ela continua. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Você seguiria uma pessoa que você não quer nem ver? Era como alguém que não quer nem ver. Você botava no seu grupo, o WhatsApp, Márcio? No seu Face? No seu Insta? Na sua history? Na sua timeline? Nós nem olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Por que você segue Jesus? Ou por que você deveria seguir Jesus? Ele não é bonito, ele não é simpático, ele é como alguém que a gente nem quer ver. Mas toda a dor dele, todo o castigo dele, todo o sofrimento dele foi no meu lugar e no seu lugar. Por isso, eu quero seguir Jesus. Se ele viesse aqui e tivesse um celular e vivesse postando esse estilo de vida, de fazer da oração a parte essencial da vida dele em todos os momentos, nos momentos mais difíceis, nos momentos decisivos, nas intercessões, se ele vivesse postando no feed dele o uso das escrituras, as escrituras de cor, a paixão pelas escrituras, as escrituras dando força à alma dele,
fortalecendo ele nas tentações, o manual de vida para aqueles que estavam longe de Deus. Se ele vivesse postando nos grupos dele as fotos das pessoas que ele, por meio de Deus, fosse salvando e trazendo de volta para o pastor das nossas almas, eu iria seguir ele de todo o meu coração. Porque o que ele sofreu foi por minha causa. O título desse sermão era @Jesus. E se Jesus tivesse um celular, que você e eu sigamos Jesus até o fim das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos nós. Um bom domingo a todos. Pais, peguem seus filhos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.